Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para continuar nossos estudos sobre metodologias ágeis. E aí o assunto de hoje será o Scrum. Então, como roteiro, a aula está dividida em 6 partes, onde vou primeiro contextualizar uma breve introdução sobre o Scrum, depois a definição do que é a metodologia, do que se trata o Scrum. Aí o tópico 3, a terceira parte, vai ser para falar sobre o framework Scrum, né? Como é que acontece a gestão do processo. Depois vamos entender quais são os papéis e os eventos que ocorrem dentro do Scrum, que eles já são pré-definidos e a compreensão deles são fundamentais para a gente entender o Scrum como um todo, né? Todo o processo Scrum, o próprio framework. E por fim, vamos ver situações onde é recomendável e onde se deve evitar a aplicação do Scrum. Introdução. Então, primeiro, gostaria de mostrar a vocês um vídeo, certo? Para a gente refletir sobre a origem da palavra Scrum, né? O que Scrum significa. Então, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas vou mostrar um vídeo sobre um esporte que é chamado rugby, certo? É estilo futebol americano, só que sem aqueles equipamentos, né? São jogadores que estão ali no campo, tem as regras e eles vão disputar uma bola para marcar a pontuação do jogo, né? E aí esse vídeo é sobre um lance específico desse esporte, que eu vou mostrar aqui para vocês. Assistam e prestem atenção em tudo que acontece. Eu vou tirar o áudio para explicar a vocês do que se trata, né? Essa é uma jogada que existe no rugby, que ela acontece após o cometimento de uma falta. E aí os dois times eles vão disputar uma bola através dessa formação, certo? Então existem dois times, a bola é colocada aqui em disputa, e aí eles fazem essa formação que é chamada Scrum, né? Cada time faz essa união entre os jogadores, as jogadoras, né? E aí vejam que está todo mundo trabalhando em conjunto em prol de um objetivo. E o objetivo é pegar essa bola para continuar a jogada depois, né? Então, teoricamente, quem vence aqui é o grupo que está mais unido, né? Mais unido, e aí eles vão conseguir, através do trabalho em grupo, do trabalho em conjunto,
eles vão conseguir cumprir o objetivo, né, que é pegar a bola e depois seguir adiante na jogada, certo? Então agora vejam com esse pensamento, né, de como é importante o trabalho em conjunto, né, de não só uma pessoa, mas todo o grupo para poder conseguir pegar a bola. Então alguém coloca a bola aqui, aí vejam que todo mundo aqui está abraçado, trabalhando em grupo mesmo, né, e disputando algum objetivo. Né? Duas equipes estão disputando. E aí quem vai ganhar é a que tem a maior força nesse trabalho coletivo. Então foi a partir dessa ideia, né, dessa jogada, e desse conceito de trabalho colaborativo, de trabalho em união, que se adotou a palavra Scrum para uma metodologia de processo. Então, os criadores queriam representar que para esse processo ser bem sucedido, para essa metodologia ser aplicada e ter o seu sucesso, é preciso um trabalho em conjunto, um trabalho colaborativo entre a equipe, entre o time, que se assemelha a essa ideia do esporte e o rugby, né, que todos trabalham em conjunto em prol de um objetivo único. Então não existe aquela pessoa que ganha ou que perde. Ou o time ganha ou o time perde. Beleza? Então, a partir dessa ideia, né, é que se adotou-se a palavra Scrum. Então, Scrum não é uma abreviação como o XP é. Né? O Scrum é uma palavra derivada desse esporte, né? E aí ela foi incorporada à metodologia de processo, de gestão de processo, para se trazer que se seja muito clara a ideia de que um trabalho em conjunto é fundamental e importante, né, para se conseguir o objetivo único do projeto, né, do processo. Beleza? E esses dois caras são Ken Schwaber e Jeff Sutherland, né? E aí eles desenvolveram o Scrum, né? Foram esses dois engenheiros de software, né, que pela primeira vez apresentaram um Scrum lá em 1995. Então eles já tinham uma experiência desde os anos 90 de, de uma estrutura de processo que detinha alguns conceitos, né, para desenvolvimento de produtos. E aí eles aprimoraram isso, construíram um framework de processo, e aí baseado nessas ideias de trabalho coletivo e tudo mais, né, aí chamaram de Scrum. Certo? Então, desde o início dos anos 90, isso já vinha sendo trabalhado. E aí, em 95, eles chegaram a uma formalização do que era o Scrum e divulgaram pela primeira vez em um evento internacional. Então, a partir daí, surgiu, de fato, o Scrum, né? E que mais tarde, esses dois também estiveram lá nos signatários do Manifesto Ágil. E foram eles que levaram essas ideias do Scrum para lá. Então, mais uma vez, reforçando que o Manifesto Ágil não foi o que deu origem às metodologias ágeis, mas ele foi um marco importante para que os conceitos de ágil, de ser ágil, os conceitos ágeis, eles fossem difundidos globalmente
e as metodologias que já existiam com esses conceitos, né, elas fossem aprimoradas a partir disso, né, e difundidas também ao redor do mundo, né, na tentativa de disseminar essa cultura ágil em diversos projetos ao redor do mundo, até mesmo para validar em grande escala se essas metodologias de fato traziam os benefícios que os criadores defendiam que elas trariam para um processo, para um produto, para um projeto de software. Beleza? Então, o Scrum ele é fundamentado no empirismo. O que é isso? É empirismo, nas teorias empíricas de controle de processo. Quando alguma coisa é empírica, né, quando um conhecimento é empírico, ele é adquirido através da tentativa e erro. Tenta uma vez, erra, tenta de novo e uma hora até conseguir acertar. Né? Então, todo esse conhecimento que foi originado através desse processo de tentativas e erros, isso vai gerar uma experiência, várias decisões vão sendo tomadas até que a solução esteja criada. Né? Então, o Scrum, ele parte desse princípio, que vai se tentando resolver os problemas, compreender o projeto, e à medida que o processo vai acontecendo, as decisões anteriores vão influenciando nas decisões posteriores, de forma que isso venha a ser melhorado até que no final se tenha uma solução completa e bem sucedida daquele problema lá inicial. Então, por isso, né, o Scrum ele vai empregar a abordagem iterativa e incremental, certo? Para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. Então quer dizer que o Scrum é a mesma coisa do modelo iterativo e incremental? Não. Ele foi derivado a partir daquele conceito, mas traz várias coisas que são específicas, né? O que o torna diferente. Né? Então, assim como o XP derivou também do iterativo incremental, mas ele seguiu a linha de ser altamente voltado para programação, né? Para produção de software, né? O Scrum ele seguiu a linha de gestão de processo, né? Então por isso que é um framework para ser adotado para gerir o processo de desenvolvimento de software, né? E aí, apesar de terem a mesma origem, né? Aliás, serem baseados na mesma ideia iterativa e incremental, mas eles são completamente diferentes um do outro. Claro que tem as interseções, né? Tem as características que são semelhantes, até porque eles fazem parte do grupo de metodologias ágeis, mas quando se começa a se aprofundar no modelo, vê que são completamente diferentes, certo? Então, o empirismo é o que torna o Scrum como um processo que várias decisões vão sendo tomadas e a partir da experiência adquirida nessas decisões, né, através das iterações e dos incrementos produzidos até se chegar num produto final. Então, todo esse conhecimento empírico que vai sendo adquirido ao longo do processo Scrum, né, é aplicado como forma de se chegar à melhor solução no final do processo.
Então vamos falar agora sobre a definição do Scrum. O Scrum, ele é um framework para desenvolver e manter produtos complexos. O que são produtos complexos? É o que não se compreende ainda do que ele vai ser. Certo? Então, é difícil mensurar o seu tamanho, é difícil saber quais são os limites que o produto vai atender, né, com relação a requisitos, funcionalidades, público-alvo. Então, quando tem muita coisa ainda que não está decidida, então é porque o projeto, de fato, é difícil, é complexo. E aí o Scrum é recomendado para que seja adotado em processos desse tipo, né? Lembrando sempre que o Scrum, ele é um framework, certo? Então, é uma coisa que nós podemos aplicar em qualquer tipo de processo, né, com essas características. Outra definição, que essa vem do guia do Scrum, é que ele é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Certo? Então, além de poder ser aplicado em um contexto de problemas complexos, e aí por isso eles precisarão ser adaptativos, né? E aí o que seriam adaptativos? Quando for preciso mudar alguma coisa, vai ter que ser modificado, né? E aí as pessoas envolvidas, elas vão ter que ser produtivas e criativas o suficiente para que um produto com o mais alto valor possível seja entregue. Então, como é um processo iterativo e incremental, em cada iteração, esse problema ele vai sendo melhor compreendido, vai se tornando menos complexo, adaptações são realizadas, as pessoas envolvidas elas vão produzir, né? E por ser incremental, vão produzir por partes, né, aquele produto. E aí essa produção ela vai ser guiada no sentido de se entregar o mais importante primeiro. O que tiver um maior valor possível é o que vai ser primeiro desenvolvido. Isso vai nortear todo o processo de desenvolvimento, desde a sua definição de requisitos, construção e a entrega, né? Primeiro se faz o que é mais importante, e aí, à medida que o tempo vai passando, o produto vai sendo complementado. Então, vamos falar sobre o framework, né? Como é a gestão do processo utilizando o Scrum. Essa imagem, ela representa todo o ciclo, um ciclo do Scrum, né? Existem aqui os principais pontos relatados, né, no Scrum, e aí nós vamos ver cada um desses pontos e entender qual a função de cada um deles dentro do Scrum. Tudo isso é definido, né, de forma que o Scrum ele seja aplicado e seja bem sucedido. Então, logo de cara aqui a gente já vê uma coisa que lá no XP não existia, né? Que era uma visualização de como seguir um passo a passo do início ao fim de um ciclo, de um processo. Aqui nós temos
momentos, né? Temos as pessoas envolvidas, temos artefatos, papéis e atividades, né? E eventos que vão ser realizados ao longo de uma iteração do processo, né? E isso vai sendo repetitivo, né? Vai se repetindo como um ciclo. E aí o objetivo, né, vai ser sempre construir um produto. Então, para entender melhor o que essa representação significa, vamos falar aqui o que são cada coisa dessas aqui, cada parte dessa representação. Então, primeiro, existem aqui listados os artefatos, que vão ser documentos, que vão ser coisas que vão ser produzidas durante a iteração e durante o processo Scrum, que se chama o backlog do produto, né, ou Product Backlog, em inglês, o backlog da sprint, ou Sprint Backlog, e o trabalho feito, né, que nada mais é do que os incrementos, que eles vão se unindo até se transformar no produto final. Então, esses são os principais artefatos que são construídos ao longo do processo, ao longo de um ciclo do Scrum. Depois, nós temos aqui, né, os papéis envolvidos no processo, que são o dono do produto ou Product Owner, o time de desenvolvimento ou Development Team, né, e o Scrum Master, certo? São os três papéis que existem dentro do Scrum. E aí não se preocupe que nós vamos falar sobre cada um dessas coisas aqui que estou mostrando, certo? Então, primeiro entendam que existem artefatos, existem os papéis e existem os eventos, certo? E os eventos são reunião de planejamento de sprint, né, o próprio sprint, Scrum diário, revisão de sprint e retrospectiva de sprint, certo? Aqui nessa aula eu vou chamar todas as nomenclaturas em inglês, como elas são originalmente definidas pelo Scrum, certo? Mas aqui nessa imagem eu quis representar em português, na forma traduzida, para melhor compreensão de vocês, certo? Então, estes são os papéis, os eventos e os artefatos, né, que existem no Scrum. E aí, para facilitar a compreensão de vocês, né, só de forma bem resumida, o que essa figura aqui representa é o seguinte: vai existir um início, certo, do processo, onde um produto backlog vai ser gerado. Né? O produto backlog é como se fosse uma definição de requisitos. Depois, o ciclo vai ser chamado de sprint, certo? E aí, dentro desse sprint, vai haver uma reunião de planejamento da sprint. O que vai ser feito ali naquela sprint? E com isso é gerado um backlog do sprint, certo? Esse backlog do sprint é uma parte do backlog do produto e essa parte vai ser desenvolvida dentro da sprint. O Scrum diário são reuniões diárias que acontecem dentro do sprint, né?
a revisão e a retrospectiva são eventos que vão acontecer já no final da sprint. A revisão como uma forma de apresentação do que foi desenvolvido e a retrospectiva é uma reflexão sobre o que foi desenvolvido. E aí, com o final de tudo, o incremento é liberado para o cliente e aí se reinicia o processo. Beleza? E a participação das pessoas, né, ela é variada ao longo desses eventos e cada um tem o seu papel nos eventos e nos artefatos. Beleza? Então, falando sobre os artefatos do Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog e Product Increment. Né? O que significa cada um deles? O Product Backlog vai ser uma lista. Então, falando sobre os artefatos do Scrum, né? O primeiro que vai ser construído será o Product Backlog. Certo? O Product Backlog é uma lista ordenada e priorizada de todo o trabalho para o produto, certo? Então, é uma espécie de definição de requisitos, só que ela é diferente. Contém requisitos, mas a forma como ela é construída é diferente do que da forma tradicional de se fazer um documento de requisitos. Então, vai ter uma lista de itens, né, onde esses itens vão ter uma prioridade associada a isso. Para que essa prioridade? Lembra que eu falei que no Scrum, o que primeiro se é desenvolvido é o que é mais importante. E o que é mais importante? É o que tem o maior valor. E o que tem o maior valor é o que deve ter uma prioridade maior na hora de se desenvolver. Então, quando a gente vai escolher desenvolver, e para saber o que vai desenvolver primeiro, essa lista de itens, o Product Backlog, ele precisa estar priorizado para agilizar as decisões e para que todos tomem as decisões mais assertivas na hora de escolher os principais itens a serem desenvolvidos e serem entregues primeiro, certo? Então, o Product Backlog é o principal artefato do Scrum. É ele que vai nortear tudo o que acontece no Scrum, né? Tudo vai depender desse Product Backlog, certo? Então, ele é fundamental para a boa execução do Scrum. Já o Sprint Backlog é como se fosse uma parte do Product Backlog. O Product Backlog ele contém todo o trabalho. O Sprint Backlog é só aquela parte que vai ser desenvolvida na sprint. Então, a minha sprint vai ser o ciclo de desenvolvimento. E aí, nesse ciclo de desenvolvimento, eu não vou ter como desenvolver tudo que está lá no Product Backlog. Então, a minha equipe, o meu time vai ter que escolher quais itens que ela poderá desenvolver dentro daquele ciclo, dentro daquele período de tempo, certo? Então, esse artefato que é escolhido para ser desenvolvido durante uma sprint, ele é chamado de Sprint Backlog, certo? E aí ele vai ser criado a partir do Product Backlog. Então, uma vez definido o Sprint Backlog, aí
a sprint, as atividades de desenvolvimento dentro da sprint já podem iniciar, né? A equipe já pode desenvolver, né, o que está definido no sprint como requisito, enfim. E aí, no final da sprint, tudo que era requisito tem que ser transformado em funcionalidade, né? Porque lá no final da sprint vai ter que ser liberado justamente um incremento do produto, né? Um product increment. E aí isso é uma parte do produto que está pronta e que é potencialmente utilizável, certo? Então, por que está aqui potencialmente utilizável? Porque quem vai dizer que realmente vai ser utilizável ou não é o cliente, né? O cliente vai, entre outras coisas, vai dar o feedback, né, em um daqueles eventos que aquela parte do produto, naquele product increment que foi mostrado a ele, se ele de fato já pode ser implantado lá na organização do cliente ou não, né? Mas ele deve, mesmo que não seja entregue nesse momento, mas a construção dele, a construção desse incremento, ela tem que ser voltada para que ele seja utilizável. Se ele vai ser implantado ou não, aí é uma decisão do cliente, certo? Que pode optar por esperar vir mais alguns recursos, algumas funcionalidades para poder implantar de fato, né? Mas o incremento ele tem que ser potencialmente utilizável para quando o cliente disser não, eu quero implantar, ele vai poder ser implantado, beleza? E aí, dessa forma, o desenvolvimento é incremental, então vários incrementos são gerados, né? Então, o produto backlog, né, vai sendo transformado em vários sprint backlogs, né? E aí cada sprint backlog desse vai ser transformado num incremento, né? E no final o produto backlog vai ter se transformado em um produto de fato, em um produto de software. Então a ideia entre os artefatos é essa: construir o que se pensa do trabalho como um todo, construir por partes e liberar cada parte dessa até se completar o produto. Beleza? Agora vamos falar sobre os papéis que existem no Scrum. Então, primeiro, mostro a vocês aqui o chamado Product Owner, né, que também é chamado de dono do produto ou dona do produto, né? O Scrum Master, que é um especialista no Scrum, certo? E aí é comum haver uma confusão, né? Confusão no sentido de interpretar errado, né? E não de briga. Mas existe as pessoas geralmente se confundem por o Product Owner e o Scrum Master serem considerados gerentes de projeto, né? Então, já de agora, adianto a vocês que no Scrum não existe, não existe o papel de gerente de projetos, certo? O que existe são Product Owner, Scrum Master, né? E o time de desenvolvimento, Development Team, que a gente vai ver agora, certo? Então, o gerente de projetos, ele não existe, né? Não existe o papel de gerente de projetos dentro do Scrum. O que existe é uma coisa diferente, que as tarefas que um gerente de projeto
desempenha dentro de um projeto como outro qualquer, elas são divididas entre esses três papéis. Então é como se o gerente de projeto, o que ele tem que fazer, o gerente de projeto, se dividissem em várias tarefas e alguns grupos de tarefas são entregues aos papéis que existem no Scrum. Então não é que não exista gestão do projeto dentro do Scrum. O que não existe é o papel e não é as tarefas de gerenciamento. Elas existem sim, e aí elas não ficam atribuídas a uma pessoa só. Ela está dividida entre todos os papéis: Product Owner, Scrum Master e Development Team, né? O time de desenvolvimento, ele é considerado como um grupo, certo? Então, lembram do vídeo, né? O time é visto como uma única coisa. Então, se acontece algum problema, todos do time são responsáveis. Se acontece alguma coisa boa, então todos do time também são reconhecidos, certo? Então não existe, por exemplo, aquele é o programador, aquele é o design, aquele é o analista de requisitos. O que é tratado aqui é como um time de desenvolvimento e só. Professor, mas aí todo mundo tem que saber de tudo? Não, né? É interessante que existam habilidades específicas, né, para cada pessoa, mas o time como um todo é importante que haja todas as características, todas as habilidades necessárias para o projeto dentro do time. Então, às vezes alguém sabe mais de uma coisa, às vezes alguém sabe menos de outra coisa. Então, todo mundo, o conhecimento e a habilidade que todo mundo tem deve ser complementar, de tal forma que o time consiga resolver todos os problemas sem depender de nada externo, né? Sem interferência nenhuma, nada externo. Então, por isso que ele tem que ser auto-organizável. O próprio time vai tomar decisões que competem às soluções de problemas que eles precisam solucionar. Beleza? E aí, tanto o time de desenvolvimento, né, o Development Team, como o Product Owner, como o Scrum Master, eles são considerados os papéis comprometidos. O que significa isso? Eles estão totalmente comprometidos, precisam estar totalmente comprometidos com o processo, com o produto, certo? E aí o trabalho em equipe de todos é que vai fazer o Scrum funcionar. E por isso, todos os papéis juntos também é chamado de Team Scrum. Então, quando se fala em Team Scrum, está se considerando o Product Owner, que eu posso também abreviar e chamar de PO, né? O Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Esses três papéis juntos são considerados o time Scrum, que é o time completo, né? E aí algumas vezes posso considerar todos e algumas vezes eu posso considerar só algum papel específico, né? Mas todos eles estarão comprometidos com o processo. Isso significa dizer que todos têm papel fundamental na execução do processo, e aí a ausência, né, ou a ineficiência de qualquer um deles vai prejudicar e muito, né, a execução do Scrum. Também é considerado como um papel no Scrum os stakeholders.
que são as partes interessadas, né? E essas partes interessadas, elas são os representantes do cliente. E aí, nesse caso, né, assim como no XP, nas metodologias ágeis, que ficou definido, no Scrum é importante a participação do cliente dentro do processo. Mas isso, ele só precisa estar envolvido, né? O cliente ele não precisa estar participando diariamente dos eventos, da construção dos artefatos, não. Ele só precisa estar envolvido. O que é isso? Ele participa ali da equipe, mas não diretamente. E quando é que ele participa? Quando o time de desenvolvimento tem alguma dúvida sobre alguma funcionalidade, algum requisito, então o cliente vai precisar estar disponível para tirar essa dúvida do time de desenvolvimento e também tem que estar disponível para o refinamento, a definição do produto backlog, né? Porque para construir o produto backlog é necessária e é fundamental a participação dos stakeholders, né? Porque o produto backlog vai ser construído em cima das necessidades daqueles que representam os interesses do cliente, que representam o conhecimento do negócio. Beleza? Então, no Scrum existem os comprometidos e existem os envolvidos. O time Scrum está comprometido, stakeholders estão envolvidos. Agora, vendo o papel específico de cada um e como eles se comportam, né, dentro do Scrum, vamos começar aqui com o PO, um Product Owner, ou dono do produto, né? O dono do produto é aquele que vai ser responsável, aquele ou aquela, que vai ser responsável por construir, priorizar e refinar o produto backlog. Então, o próprio nome já diz, é o dono do produto. Então, aquela pessoa, ela vai administrar o backlog do produto, né? Então, primeiro ela vai criar, vai construir esse produto backlog, em seguida vai priorizar, e na hora de priorizar, ele pode utilizar a ajuda do time de desenvolvimento. Mas a ideia é que o Product Owner faça sozinho e aí fique sempre refinando esse produto de backlog, certo? Produto backlog é um documento que ele é construtivo, ele não é engessado, é um documento que ele é dinâmico. E aí a cada iteração, a ideia é que ele seja melhorado, que seja refinado. Se for preciso, as prioridades podem mudar. Então tudo é adaptativo dentro do Scrum e não seria diferente para o produto backlog, certo? Então o dono do produto, o PO, é quem vai gerenciar o produto backlog, certo? Então sempre a cada iteração pode haver uma mudança, né, um refinamento do produto backlog. E aí, como o Scrum é um processo empírico, ele vai ser iterativo e incremental, o produto backlog ele também vai sendo incrementado. Como assim? Primeiro, o PO ele só precisa se dedicar a definir de forma mais específica os itens do produto backlog, somente aqueles que já vão ser utilizados em breve. Então, por exemplo, pensando em requisitos, o PO ele só precisa
digamos que um processo tenha 30 requisitos, né? E aí já tenho o conhecimento que cada sprint a minha equipe consegue, o time de desenvolvimento consegue produzir 3 requisitos, né? 33. Então o PO ele só vai precisar definir de forma bem específica, né, os 6 ou 9 requisitos mais importantes. Então já tem que estar tudo direitinho, com a prioridade já definida, isso já tudo bem alinhado com o cliente, para que o PO repasse essas informações de forma mais assertiva para o time de desenvolvimento. Então, o PO ele vai ter que conhecer o negócio, né, e para isso ele vai lidar com os stakeholders, né, ele vai fazer essa ponte entre o time Scrum com as partes interessadas e também vai fazer a ponte com o time de desenvolvimento, né, o Development Team. E aí ele vai construir o produto backlog, vai saber as informações do negócio, vai entender o que o cliente precisa e vai transformar isso, né, de forma que o backlog seja compreensível para o time de desenvolvimento. E aí também vai ter que esclarecer as dúvidas do time e, e se for preciso mudar priorizações, né, coletar um feedback também sobre os itens do produto backlog e assim vai refinando. Então, o produtial, né, é como se fosse uma ponte entre cliente e o time de desenvolvimento, onde ele vai precisar entender o mundo do cliente e vai precisar entender o mundo do desenvolvimento. E aí vai ter que transformar esse produto backlog a partir do que o cliente quer e gerar o que o time pode construir. Então, dessa forma, ele precisa ter um pensamento estratégico, né? Vai pegar as necessidades do cliente e precisa construir o produto backlog de uma forma estratégica para que o time consiga sempre entregar o que é de maior valor primeiro, né? Conseguir traduzir as necessidades do cliente para o time de desenvolvimento, para que não se perca tempo precisando entender alguma coisa, né? Então o PO ele vai trazer tudo pronto para o time de desenvolvimento. No máximo uma discussão ali para se entender melhor, né? Porque o PO não necessariamente vai ser um programador, por exemplo, e aí não necessariamente ele vai dominar técnicas de desenvolvimento. Então, naturalmente, alguma coisa ou outra talvez não fique 100% compreensível para os desenvolvedores, certo? Então, o PO ele não é um gerente de projetos e também não é um analista de requisitos. É uma coisa diferente. Vai lidar com o cliente, vai lidar com o time de desenvolvimento, vai ser o dono do produto e vai ter que sempre pensar na melhor forma de construir esse backlog do produto para que sempre tudo aconteça da forma mais rápida, certo? E aí, lembrando do exemplo, né? Se eu preciso definir somente os 6 ou 9 itens do backlog, o que é que eu faço com o restante, né? Que eram 30. Então, por exemplo, o 10, 11, 12 até o 15, eu posso só colocar um nome lá, só para eu me lembrar que aquilo ali existe, que vai precisar ser construído, né? Até o 30 eu só coloco quanto mais longe estiver de uma possibilidade de ser acrescentada a um sprint, menos definido vai precisar ser aquele item do produto backlog. Por que isso? Pensando de uma forma tradicional de levantamento de requisitos, geralmente
o que é feito? O planejamento do projeto como um todo. Pensando nessa forma global, todo documento de requisitos é construído detalhadamente. Então, se precisa de algum tempo considerável para, primeiro, coletar esses requisitos, para analisar esses requisitos, transformar isso de uma forma que seja desenvolvido, né? Vai ser validado, vai ser estudado a viabilidade de se desenvolver aquilo, né? E tudo isso de forma detalhada, para que quando passar para a fase seguinte, né, já se pensar em modelar o todo, modelar tudo que foi definido ali naquele planejamento, naquela definição de requisitos, certo? Então, quando se faz dessa forma, pensando de forma global no produto, no projeto como um todo, o que pode acontecer? Lá na frente, algumas coisas vão mudar, naturalmente vão mudar. E essas coisas que vão mudar, ou se adiciona mais requisitos lá naquele documento de requisitos, ou se elimina o que tinha lá, ou modifica o que tinha lá. Então, o tempo que o analista de requisitos gastou fazendo todo aquele planejamento, depois foi todo modelado, lá na frente vai ter que mudar. Então, foi um tempo perdido, né? Uma parte do tempo do planejamento foi em vão, porque mudou. Então, aquilo nunca vai ser implementado. Mas foi dedicada uma parte do tempo para planejar aquilo, certo? Então, dessa forma, acaba que muito trabalho é realizado, mas é desperdício de tempo, porque nunca vai se transformar em uma funcionalidade. Aqui no Scrum, para evitar isso, o que precisa ser bem definido é só o que vai fazer ali, no máximo na próxima sprint, em 2 sprints. Eu não preciso planejar tudo que vai acontecer daqui a 10 sprints. Não. Só coloco o nome lá, só para lembrar o que é aquele item, o que vai ser aquele requisito, né? Enfim, pode-se nem colocar uma prioridade, ou colocar uma prioridade ali aleatória, só para deixar claro que é menos importante do que aquilo que está eminente de ser implementado, né? E aí, quando chegar a vez que aqueles itens comecem a ficar próximos de serem incorporados a uma sprint, aí sim, o PO ele vai ter que dedicar o tempo para detalhar aquilo que ele definiu como item do produto backlog. Então, essa definição ela é dinâmica, ela é construtiva. Então, o produto backlog também vai tendo iterações e ele vai sendo construído, vai sendo refinado, vai sendo priorizado. E quem faz isso, principalmente, é o PO. Ele pode ter ajuda do time de desenvolvimento, mas a responsabilidade é total do PO, certo? Então, por isso que essa construção incremental do produto backlog evita que o PO gaste tempo planejando alguma coisa que nunca vai ser desenvolvida, certo? Então, o que está lá o 25º item, talvez mudaram a ideia e aquilo ali não vai precisar mais. Então, eu só tinha colocado o nome, não perdi tempo definindo o que era aquele requisito, aquela funcionalidade, certo? Então, a ideia é essa. Scrum Master. O Scrum Master, como eu já disse, também não é gerente de projetos, certo? O que esse papel faz? Scrum Master vai ser uma espécie vai ser o juiz, né, ou a juíza do Scrum dentro da equipe, né, dentro do time Scrum.
O que é que isso significa? Vai ficar o tempo todo monitorando tudo que está acontecendo e vai ficar cobrando que todos cumpram todas as características do Scrum. Que o PO faça o que tem que fazer com o produto backlog, que o time de desenvolvimento faça o que tem que fazer com o time de desenvolvimento. Então vai sempre ficar ali monitorando, né? Fazendo mediações, quando houver conflitos entre as pessoas, então vai ter que apaziguar ali, coordenar ali para melhorar a relação, né? Tem que remover impedimentos. Então alguém da equipe não está sabendo o que fazer naquele momento. Então, o que que o Scrum tem para dizer para aquela pessoa para que ela consiga seguir em frente ali na sua produção, né? Então, o Scrum Master ele vai ficar gerenciando a aplicação do Scrum. Como eu não falei para vocês, mas o Scrum é um modelo de processo que hoje, atualmente, é o mais difundido no mundo, o mais aplicado. Só que, por causa disso, muitas equipes pensam que adotam o Scrum, mas na verdade não adotam o Scrum, né? É diferente conhecer a teoria e aplicar isso na prática. Então, por isso que existe um Scrum Master, né? Existe uma pessoa específica para ficar monitorando, gerenciando, para que tudo aconteça tal qual o Scrum define, né? Que os eventos aconteçam diariamente, no tempo certo, da forma correta. Então vai estar sempre ali monitorando se as pessoas estão seguindo a cultura Scrum dentro da organização, dentro do projeto, né? Sempre praticando agilidade. Tudo tem que ser rápido, né? E aí o Scrum vai sempre ter, o Scrum Master vai ter sempre essa pegada aí de ficar monitorando, cobrando, facilitando para que tudo flua o mais rápido, o mais naturalmente possível, para que não se perca tempo em momento nenhum. E também não se deixe de cumprir qualquer coisa que o Scrum define como importante. Beleza? E o time de desenvolvimento, como eu já falei, ele é responsável, né, como um todo, né, pelo desenvolvimento, e não uma pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo, não. Todo o time de desenvolvimento é responsável pelo próprio desenvolvimento. Eles precisam ser multifuncionais, né? Então, não é que cada pessoa precise ter um papel definido, mas que as habilidades delas sejam complementares, para que quando uma não souber, por exemplo, muito de design, essa outra aqui saber e poder ajudar, né? E se essa pessoa não souber muito de programação, então essa pessoa que vai poder ajudar, né? Enfim, então é uma forma de que toda a equipe, todo o time tenha as competências suficientes para executar aquele projeto, né? E por isso elas precisam ser auto-organizáveis. O que que significa isso? Como cada um vai ter um conhecimento, habilidades diferentes, então eles mesmos têm que se virar para organizar as tarefas dentre eles, para que tudo seja resolvido dentro da sprint, né? Que todo mundo cumpra as tarefas que tem que cumprir, sempre pensando no coletivo, né? E aí a divisão de tarefas, como é que é feito? Não é nem o Scrum Master, nem o PO que vai definir o que cada um tem que fazer. A equipe vai se reunir e de forma conjunta vai decidir e organizar as tarefas, organizar o trabalho de cada um como deve ser feito.
Então é recomendável que isso seja, né, com um tamanho entre 3 e 9 integrantes. Isso é uma recomendação, certo? Para o time de desenvolvimento, Development Team, Dev Team, porque abaixo de 3, né, duas pessoas ou uma, aí fica num tamanho insuficiente para entregar as tarefas necessárias para uma sprint, né? Fica pequeno demais a equipe. E aí, a partir de 9, se já tem 10, 15, 20 pessoas, aí a equipe já fica grande demais e começam a aparecer problemas de gestão, né? Que aí fica cada vez mais difícil gerenciar o trabalho de todo mundo, enfim, começa a ficar mais difícil aplicar o Scrum, começa a ficar mais difícil monitorar o trabalho do grupo como um todo. Então, o que é recomendável é que essa equipe seja entre 3 e 9 integrantes, certo? Precisa ser ágil, né? Sempre produzir de forma o mais rápido possível, né? Nunca perder tempo, ser produtivo e tal. E como o Dev Team é responsável pelo desenvolvimento, então são eles que vão criar os incrementos, né? No final de cada sprint, o Dev Team vai ter que apresentar o incremento que foi desenvolvido, né? Para que isso vá sendo incorporado ao produto, beleza? Então agora vamos falar sobre os eventos, né? Que existem reuniões importantes para o processo que o próprio Scrum define, e aí vamos falar sobre eles agora. Então são eles: Sprint Planning, o próprio Sprint, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective, certo? Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro, Sprint Planning, é considerado um evento inicial da sprint, certo? Então, quando a sprint começa já com o planejamento dela própria. Então, é quando todos se reúnem, todo o time Scrum se reúne para definir o sprint backlog daquela respectiva sprint. Então a gente já sabe que a sprint vai ser o evento, né, que vai nortear, que vai incorporar todos esses outros. Sprint vai ter uma duração de tempo que vai representar um ciclo, uma iteração, e dentro dessa iteração um incremento do produto vai ter que ser gerado, certo? Então ele inicia quando se começa a planejar o que vai ser feito dentro da sprint. E aí, o artefato que vai ser gerado desse evento, o sprint planning, né, ou planejamento da sprint, vai ser o sprint backlog. Então, todos se reúnem, analisam o produto backlog, discutem o que é mais importante, o que é mais prioritário ser desenvolvido, escolhe aquela quantidade que o time de desenvolvimento é capaz de entregar como incremento, e aí se define o sprint backlog como resultado dessa reunião. Então, a partir da definição do sprint backlog, né, o sprint já está rodando, já está acontecendo, então vai ser um evento que vai incorporar todos os outros, né, e aí vai constituir um período de tempo para que
o incremento do produto seja desenvolvido. E aí é recomendável que o sprint tenha entre 2 e 4 semanas, né? Não mais do que 4 semanas, que vai representar um mês, né? E aí, às vezes, pode ter sprint com 1 semana também. Mas o mais comum são 2 semanas. Então fica entre 1 semana e 4, certo? A recomendação de duração de um sprint. Aí isso quem vai decidir é a própria equipe, é o próprio time, o time Scrum que vai chegar a essa decisão. Mas o que não pode acontecer é que demore demais, se for mais do que um mês, então vai se perder a ideia de agilidade, porque o cliente vai receber um incremento depois de um tempo considerável. Então isso já não é interessante para o Scrum, certo? Daily Scrum. O Scrum ele define reuniões diárias que elas precisam acontecer, né, dentro do processo. Como é que são essas reuniões diárias? Então, geralmente, elas acontecem com uma duração de 15 minutos, né? Isso mesmo, 15 minutos, justamente para se ter a ideia de conversar de forma rápida. Também para isso acontecer, né, às vezes todas as pessoas ficam de pé já para agilizar mesmo, para não ficar demorando demais conversando, batendo papo. Então é definido uma hora do dia, todos os dias, para acontecer uma reunião diária. Nessa reunião diária vão discutir o que foi feito das últimas 24 horas, né? O que ainda falta ser feito, né? E o que vai ser feito no dia que está começando, né? No dia que vai seguir adiante, certo? Aí são discutidos os problemas que aconteceram nas 24 horas anteriores, o que impediu de acontecer alguma coisa, e aí são tomadas decisões aí para que esses impedimentos sejam resolvidos e que se possa dar andamento ao cumprimento das tarefas. E aí, a partir daqui, quando se é definido o sprint planning, aí o PO ele sai do sprint, né? Ele não vai participar mais, porque o sprint vai ser aquele período de desenvolvimento. Então, quem vai estar mais ativo aqui vai ser o time de desenvolvimento e o Scrum Master. O Scrum Master sempre monitorando para que, por exemplo, as reuniões aconteçam da forma correta, que as pessoas trabalhem em conjunto e sejam ágeis, né, cumprindo os requisitos, as regras do Scrum. Então, as reuniões diárias elas têm esse objetivo de que todo mundo fique sempre antenado do que todo mundo está fazendo, né? É um momento de saber o que as outras pessoas estão fazendo, né? Trocar ideias e tudo isso de uma forma muito rápida, né? Para não perder tempo, beleza? Essas reuniões diárias elas meio que substituem a necessidade de construção de documentos por escrito, já que as ideias das metodologias ágeis é priorizar pessoas ao invés de processos e ferramentas. Então, ao invés de ficar se criando um documento, registrando todo o planejamento que está sendo feito, né, tudo é muito rápido, é na conversa, olho no olho ali, todo mundo conversa rápido, para que não se perca tempo produzindo algum documento que talvez lá na frente nem vai servir mais. Então, por isso que elas acontecem todo dia, para que todos saibam sempre tudo que está acontecendo dentro da sprint. Beleza?
E aí a sprint vai acontecendo, o incremento vai sendo construído, e no final da sprint, ali mais ou menos no último dia da sprint, vai ser reservado dois momentos. Um primeiro para uma sprint review e um segundo para um sprint retrospectivo. Na sprint review ou revisão da sprint, o que acontece aqui? Vai ser apresentado o resultado da sprint. Então vai se haver uma demonstração das funcionalidades em execução. Então não tem o time de desenvolvimento vai realizar essa apresentação mostrando ali o produto funcionando, né, o código rodando e tudo mais. Quem é que vai assistir isso? O PO, o Scrum Master, sempre na tentativa de conduzir ali questões de tempo, de regras do Scrum, e aqui o cliente ele pode participar, ele vai poder assistir e visualizar o que foi construído ali naquele sprint que está se encerrando. Então, se for, por exemplo, em um sprint de 2 semanas, então a cada 2 semanas, né, o cliente já sabe que na sexta-feira vai na empresa ver o que foi produzido. E aí ele vai decidir se incorpora ao uso do dia a dia lá de sua empresa ou não, né? E aí também já vai dar feedback sobre o que tá bom, o que precisa mudar, o que precisa melhorar e o que ele espera dali para frente, certo? O PO também pode dar o seu feedback, né, do que foi desenvolvido, se está relacionado com o que estava planejado lá no produto backlog. E aí todo mundo conversa e se chega a algumas decisões nesse sentido, né? Depois dessa apresentação, aí somente o time Scrum vai se reunir para fazer uma reflexão sobre o que aconteceu na sprint, na tentativa de identificar os problemas para que na próxima sprint esses problemas já não aconteçam mais. E o que foi bom, se manter. Então, sempre buscando essa reflexão para melhorar, né, a aplicação do Scrum dentro do próprio Scrum. Então, lembram que é um processo agora me faltou a palavra. Um processo empírico, certo? Então, lembram que é um processo empírico. Então, a cada sprint, reflexões são realizadas e a tendência é que as decisões sejam tomadas cada vez de uma forma melhor, porque dentro do próprio processo existe um momento de discussão de uma melhoria. Então, existe essa preocupação em manter uma melhoria contínua das atividades do processo do Scrum. Beleza? Então, esses são os 5 principais eventos que acontecem no Scrum, com participações de papéis aqui de forma diferente em cada um deles. Então, com isso, a gente compreende agora melhor, né, o que essa representação significa. O PO constrói o backlog do produto, né, todos fazem uma reunião para planejar a sprint, definem um backlog da sprint, né? A sprint pode durar de 1 a 4 semanas, onde diariamente vão existir reuniões diariamente, né, com o time de desenvolvimento e o Scrum Master. O PO ele vai ficar de fora do sprint, mas ele não vai ficar sem fazer nada. Ele já vai ficar pensando no que pode acontecer no próximo sprint. E aí, de repente, vai refinar algum item do backlog que não está completamente especificado, vai pensar na prioridade, então vai ficar cuidando da próxima parte do backlog do produto, né? E de repente também conversando com o cliente para entender
se de fato a compreensão dele diz respeito à necessidade que o cliente tem. E esses sprints vão acontecendo, o produto vai sendo incrementado, né? Onde vai haver um momento de demonstração e um momento de reflexão ainda dentro da própria sprint, na tentativa de coletar feedbacks, né, tanto de membros do time Scrum como dos stakeholders, e aqui pensar na melhoria contínua do processo, para que todos desempenhem cada vez melhor os seus respectivos papéis. Beleza? Então, como aplicações, né, o Scrum também é uma metodologia ágil, então ele é recomendável ser utilizado em projetos de pequeno e médio porte, quando o cliente está envolvido, quando é um produto complexo, né, que ele não é completamente compreendido no início do projeto, né, quando há pouca ou nenhuma influência externa. Quando evitar o Scrum, né, também quando a equipe for numerosa, for distante geograficamente, quando um projeto for de grande porte, que vai precisar de muito planejamento, vai precisar de um longo prazo, né? Há sistemas críticos, que são projetos que não toleram falhas, e quando o cliente não está envolvido no processo, não pode estar envolvido, está indisponível. Então, o Scrum depende do feedback do cliente constantemente. Se isso não acontece, o Scrum perde a sua eficiência, certo? Então, quando a gente tem esse cenário, é recomendável evitar o Scrum. Agora, isso significa que é impossível aplicar o Scrum em qualquer um desses cenários? Não. Agora vai ser necessário adaptações, que talvez essas adaptações tornem o processo como sendo outra coisa, e não mais o Scrum na sua essência, como ele é definido. Beleza? E aí, para mostrar aqui a vocês que a popularidade do Scrum ao redor do mundo, né, foi divulgado ano passado um estudo sobre metodologias ágeis, né, e aí o Scrum ele domina 58% das empresas pesquisadas ao redor do mundo. Então, o que essa pesquisa diz é que, por exemplo, metade dos projetos de desenvolvimento, né, do mundo, mais da metade, utiliza Scrum. Então, para vocês verem a importância dessa metodologia de processo ao redor do mundo, como ela ficou amplamente disseminada, certo? O XP aparece só com 1%, certo? E aí, o Scrum, ele não somente está presente em 58%, né, das organizações ao redor do mundo, né? É claro que isso aqui é um estudo aproximado, né? Mas também, quando não se usa o Scrum puro, utiliza-se algum híbrido que possua o Scrum, né? Então, se for somar tudo, tem aqui mais 10%, que é o Scrum com o Kanban, que é outra metodologia que nós vamos estudar aqui, é mais 10%, e mais 8% com o Scrum e o XP, né? Sim, o Scrum e o XP são diferentes, mas eles podem ser complementares. E aí é comum também a utilização de ambos como uma forma híbrida para executar processos. Então, se for somar tudo, 68 mais 8 dá 76%. Então, praticamente a cada 4 projetos, 3 deles utilizam conhecimentos do Scrum. Então, vejam a importância dessa metodologia e como ela
foi amplamente disseminada no mercado de desenvolvimento de software. Beleza? Então, por isso que existem muitas ferramentas, né, que facilitam a execução do Scrum. E também é muito comum empresas, né, quando vão contratar, pedir conhecimentos no Scrum, né, justamente pelo sucesso de aplicação no mercado. Beleza? Então, agradeço a atenção de todos. Né? Estão aqui meus contatos para tirar dúvidas. E é isso.